cientistas estão mais perto de fazer vida em laboratório do que você imagina. O quê? Isso é fake news, porra! É, César LLL Santos. Até que enfim você vai poder ter o seu homem que você tanto me pediu. Quando a gente fala em criar vida em laboratório, muita gente escorrega na expectativa. Imagina logo cientistas de jaleco branco mexendo num tubo de ensaio e puf, sai um bicho andando. Calma, a realidade é muito mais fascinante do que essa caricatura infantil. A ciência não tá tentando invocar um Frankenstein celular, mas ela tá tentando reconstruir passo a passo os processos químicos e físicos que levaram ao surgimento da vida na Terra. E é justamente isso que incomoda tanto os pseudocientistas, porque enquanto eles precisam de frases de efeito, a ciência tem resultados publicados, protocolados, replicáveis e evidências cumulativas. Hoje nós vamos percorrer esses avanços e você vai entender como, camada por camada, nós estamos desmontando o mito de que a vida seria um mistério inalcançável. Vamos começar com o estudo de 2013, vesículas que crescem e se dividem, que é o começo da biologia sem biologia. Em 2013, Vincenzo Murtas publicou na Molecular Biosciences um trabalho que hoje é quase uma pedra angular. Ele demonstrou que vesículas de ácidos graxos conseguem crescer e se dividir espontaneamente ao absorver mais lipídios do meio. Parece muito simples, né? Sim, e justamente por isso que é revolucionário. Nós não precisamos de membranas fosfolipídicas complexas como as de células modernas. Bastam moléculas anfipáticas relativamente simples, plausíveis num cenário pré-biótico para formar compartimentos capazes de isolar reações químicas. Esse detalhe é crucial. Vida não começa com uma célula eucariótica de manual de biologia. Vida começa com química compartimentalizada. Essas vesículas são as primeiras fronteiras entre dentro e fora. E Murta foi muito além. Ele mostrou que essas estruturas poderiam ser compatíveis com catalisadores primitivos, como ribozimas ou peptídeos curtos, que ajudariam na síntese de novos lipídios, alimentando um ciclo rudimentar de crescimento e divisão. Em resumo, já em 2013, a ciência mostrou que protocélulas não são uma ficção científica. Elas se formam e se multiplicam em condições de laboratório. E enquanto isso, o sujeito do design inteligente ainda acha que membrana celular é um enigma mágico. Logo em seguida, nós temos o estudo de 2016 de Sozotaki e a ginástica do magnésio, o RNA ativo dentro da bolha. 3 anos depois da publicação de 2013, Adamala e Sozotaki publicaram na Nature Communications um dos trabalhos mais elegantes da área. O problema era o seguinte: o RNA catalítico precisa de íons magnésio 2+ para funcionar, mas esses mesmos íons destroem as vesículas de ácido graxo. Parece um beco sem saída, até que alguém com cérebro resolveu o impasse. A solução foi modificar os lipídios para torná-los mais estáveis em presença de magnésio. E qual foi o resultado disso? Ribozimas encapsuladas em protocélulas continuaram ativas, catalisando reações sem destruir seu próprio casulo. Isso é muito maior do que parece. É a integração de compartimento e catalisador num mesmo sistema. Aqui vai uma tradução direta para quem ainda está preso em manuais da década de 90. Sim, dá para ter um RNA funcional dentro de uma membrana primitiva. E não, isso não exige um sopro vital ou sei lá, alguma coisa divina. Basta química e boas cabeças trabalhando. Agora a gente vai para 2022 com o estudo do Mann e as protocélulas energizadas, quando a química começa a aparecer biologia de verdade. Em 2022, Stefan Mann e a equipe dele publicaram na Nature um trabalho que basicamente transformou as protocélulas em pequenas quimioreatoras vivas. Eles construíram microgotículas que englobavam bactérias vivas, mas com um detalhe bem macabro. Essas bactérias, elas eram mortas e desmontadas de dentro para fora, liberando todo o seu maquinário bioquímico. E o que aconteceu dentro dessas protocélulas? Produção de ATP por glicólise, síntese de RNA e proteínas, condensação de DNA formando estruturas nucleares rudimentares e até a montagem de algo parecido com um citoesqueleto de aminoácidos. Para coroar, essas protocélulas começaram a mudar de forma como amebas primitivas. A ironia disso aqui tudo é bem deliciosa. Enquanto os criacionistas berram que ninguém nunca viu vida surgindo em laboratório, os cientistas já estão produzindo compartimentos artificiais que se comportam como organismos unicelulares primitivos, com metabolismo energético e síntese macromolecular. Se isso não é quase vida, o
que mais vocês querem? Um CPF para protocélula? Agora a gente vai para 2024 com protocélulas darwinianas, o DNA que se reproduz e evolui. Bom, chegando em 2024, nós temos publicado na Nature Communications um marco ainda mais forte, que são as protocélulas sintéticas capazes de replicar seu próprio DNA e evoluir adaptativamente. Usando sistemas de transcrição, tradução e replicação, que é o famoso IVTTR, os pesquisadores criaram lipossomas que não só guardavam DNA, mas eles copiavam e redistribuíam durante ciclos de congelamento e descongelamento. O detalhe essencial aqui é que as variantes genéticas dentro dessas protocélulas podiam se adaptar e evoluir, mostrando dinâmica darwiniana básica. Esse é um ponto de não retorno. Não estamos mais falando só de bolhas gordurosas com RNA dentro. Estamos falando de compartimentos artificiais que carregam, copiam e modificam informações genéticas, competindo em condições de laboratório. Isso é, com todas as letras, a fronteira entre química complexa e biologia. Vamos para a conclusão disso tudo: ciência real versus misticismo barato. De um lado, a ciência já mostrou que moléculas simples formam compartimentos auto-organizados. Aquele estudo de 2013, lembra? RNA catalíticos podem atuar encapsulando sem destruir a membrana, do estudo de 2016. Protocélulas podem gerar energia, sintetizar macromoléculas e mudar de forma, com o estudo de 2022. E já existem vesículas sintéticas com DNA que se replicam e evoluem, com o estudo de 2024. Do outro lado, que a pseudociência tem para oferecer pra gente? A vida é um mistério, é preciso consenso universal, é impossível sem intervenção divina. Enquanto eles escrevem livros para vender em aeroporto, a ciência tá escrevendo artigos e publicando na Nature ou na Molecular Bioscience. Então, quando alguém vier te dizer que os cientistas nunca chegaram perto de criar vida, você já sabe o que dizer, né? Você assistiu meu vídeo. Enquanto essa galera repete bordões, a ciência já tem protocélulas que crescem, catalisam, geram energia, sintetizam proteínas e até evoluem. Se isso não é quase vida, é a prévia do trailer. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final.